Olá pessoal, estamos começando mais um Anidório Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também estamos no YouTube. Então a nossa audiência pela internet e também pelo canal aberto, a todos, nosso muito obrigado. Pessoal que está aqui na cidade, Planalto, Ribeirinhos, enfim, tem gente até fora do Brasil que nos assiste, nossa gratidão total a você. Encontramos muitas pessoas que expressam o carinho por estar assistindo o programa, falam palavras boas para nós, né? Verdade. E nós sempre estamos tentando preparar o melhor conteúdo possível, e hoje não vai ser diferente. Nós teremos um programa que já fizemos outras vezes, que não temos convidado, mas trazemos um tema relevante e atual para te abençoar, para te informar, e hoje é para abençoar mesmo, hoje é edificação. E estou aqui com o meu co-host. É assim que fala? Co-host. E aí? Adilson Pito. Olá, pessoal. O novo homem. Estamos lá. Estamos seguindo. Transformando. Verdade. 2026, vamos lá. Queridos, que bom ter vocês conosco mais uma vez aqui. Né? Você que nos acompanha pelo YouTube, nós queremos mais uma vez pedir para você se inscreva no nosso canal da TV Amazônia, né? Siga-nos na nossa rede social, especialmente no Instagram, @TV Amazônia. E você também que está acompanhando pela TV, mande mensagem nos seus grupos aí de mensagens instantâneas, né? Para que as pessoas possam, né, assistir também e ter esse momento especial que o professor, não, pastor, professor também, já fui. E o pastor está mencionando, porque esse programa vai ser muito bom, né? Isso. E o nosso tema hoje é sobre o momento que a nossa igreja globalmente está vivendo, né? Todos os anos tem um período que a Paz Church separa para jejuarmos como igreja, não somente a liderança, mas nós convocamos todo o povo que participe também desse tempo de consagração a Deus. Então nós queremos abordar esse tema que é o jejum. E nós temos um especialista aqui no assunto. Rapaz, não. Não, eu agradeço a consideração. Adilson é um especialista, porque ele pratica bastante jejum, ele lê sobre jejum. Inclusive, um dos primeiros presentes que ele me deu foi um livro sobre jejum. Exatamente, Marré-chave, o poder secreto da oração de jejum. É isso mesmo. Livrão, né? Livrão. E nós vamos, então, abordar 4 tópicos, pelo menos, que está no nosso roteiro. Se a conversa fluente pode ir além, não tem nada que nos prenda aqui, é no seu tempo, né? É o tempo. Mas nós vamos abordar 4 tópicos, então, que eu escrevi aqui. Primeiro, o propósito primordial do jejum. Segundo, vamos falar sobre jejum total e jejum parcial. E a Adilson tem umas novidades sobre esse assunto aí, que vai ser bem legal. Terceiro, diferença entre propósito e o verdadeiro jejum. Sim. E por último, vamos falar do perigo do legalismo. Isso. Contrapondo aos verdadeiros benefícios e resultados espirituais do jejum. Então nós vamos tratar do primeiro tópico, né, dessa pauta, mini pauta que nós fizemos aqui, que é o propósito primordial do jejum. E é interessante porque essa questão do propósito primordial do jejum e essa questão da prática do jejum no Brasil, recentemente ela ganhou uma ascensão na igreja brasileira, especialmente por causa da figura aqui desse pastor, né, do pastor Luciano Subirá, né, que lançou essa obra, A Cultura do Jejum. E o pastor Luciano Subirá é realmente um dos grandes especialistas hoje. Deus tem dado essa graça para ele. Ele faz por ano uma média de 3 jejuns de longos períodos, né? E é incrível a graça que Deus tem derramado para ele para falar a respeito disso. E ele toca exatamente nesse ponto, que é o propósito primordial do jejum, que muitas pessoas, os anos
foram passando e criou-se uma mística ao redor do jejum. Mas ele consegue trazer exatamente baseado naquela passagem do Salmo, eu acho que é Salmo 16, Salmo 16, né, versículo 11, né, que é na tua presença a plenitude de alegria, delícias perpetuamente. E aí ele vai falando e aí ele vai juntando com outras passagens que, assim, para que o homem foi criado? Para adorar a Deus. E aí ele consegue mostrar que quando você jejua, né, o principal propósito, o propósito primordial é te aproximar de Deus, né? O jejum não é para mudar Deus. O jejum vai mudar você. O jejum ele vai exatamente, a gente vai abordar isso nos outros tópicos aqui, mas o principal propósito, o propósito primordial que você deve jejuar, né, é para se aproximar de Deus. E assim, isso mudou muito o meu entendimento. Até assim, eu vou compartilhar algo aqui que o pastor falou sobre essa questão dos anos que eu venho fazendo. Eu fui resgatado pelo jejum lá em 2020, né? Exatamente pelo livro que ele falou, que ele citou, e eu sempre sou de escrever, de anotar meus alvos de jejum, e depois de ter essa ciência, eu sempre começo, Deus, está aqui, ó, esse é todos os outros são secundários. Aí, lógico, Adilson, mas você vai ser abençoado, a gente vê que vai acontecer coisas, acontece outra coisa, olha, aconteceu isso aqui no período de jejum, ou aconteceu isso por causa depois do período de jejum. Aí o Luciano também tem uma frase que eu compartilho muito com o Fernando, que é líder do Diffler. Ele diz assim: é incrível como acontece coincidências com quem ora e jejua, né? Porque às vezes de repente você está lá buscando a Deus, acontece alguma coisa, foi coincidência. Aí o Luciano Subirade sempre fala, pastor, é incrível como acontece coincidência com quem ora e com quem jejua. Até eu fiz um post agora, estou aproveitando esse momento para me dedicar mais, né, e aumentar a minha consciência para esse tempo de 21 dias, para não ser apenas uma abstenção, né? Então, abstinência, desculpa. O que eu tenho até baseado nesse versículo de Salmo 16, né? Eu até também coloquei na legenda do post que eu fiz. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Exatamente. E é justamente essa possibilidade da gente mesmo sacrificando, porque não é fácil. Não, você... quem disser que gosta de jejuar, provavelmente assim, tá faltando. Quando pergunta lá na igreja, quem gosta de jejuar? Eu não levantava, porque eu não gosto. Quando eu passar a gostar, eu deixo de jejuar para procurar outro tipo de sacrifício, né? Porque aí eu não gosto, realmente. Então é difícil jejuar, realmente. Você, cara, às vezes você nem... É interessante como afeta assim, o psicológico, porque, por exemplo, a gente está jejuando... Eu e a Rejane no mesmo horário, assim. Só que a Rejane, por exemplo, ela já é acostumada a fazer jejuns prolongados intermitentes. Então ela já tem um corpo adaptado para o jejum. Mas quando você coloca um propósito espiritual... É diferente, velho. Ontem a gente saiu da igreja e nem tinha muitas horas que a gente tinha começado a jejuar. Era ontem à noite. Aí passou em frente a uma hamburgueria, tinha uma menina comendo. A Rejane falou assim, eu nem sei o que ela tá comendo, mas me deu uma vontade de comer. Porque tem essa luta. Então, assim, já que a gente está sacrificando... Só quem sabe o propósito, sabe os resultados que nós teremos espirituais, os resultados espirituais que nós teremos, é importante a gente se deleitar nisso. Sim. A gente desfrutar desse momento. Sim. Então, até escrevi aqui no primeiro card aqui do post, um carrossel, o jejum não começa no prato, começa no coração. Seu propósito principal é sacrificar a carne, submeter os desejos pecaminosos e restaurar a liderança do espírito sobre a alma. Isso é importante. Então, eu acho que assim, a gente é muito mais transformado no jejum e às vezes as pessoas querem transformar Deus. Tipo assim, fazer Deus seu servo para satisfazer algumas vontades que nós temos, algumas conquistas que nós desejamos adquirir nesse tempo, que não é errado. Não é errado. Né? A Bíblia fala de Jesus com propósito, né? Sim. Fala de Esther e vários outros. Fala de Jó, né, que jejuava pelos seus filhos. Entretanto, o mais importante acontece dentro de nós. E em contrapartida, a Bíblia também fala de Daniel, que ele diz assim, que eu decidi jejuar para buscar a Deus. Aí, uma das passagens que eu mais me emociono é Ana,
o capítulo 2, o capítulo 3 de Lucas, que ela diz assim, adorava o Senhor com jejuns e oração. Ela adorava o Senhor com jejum. E aí o que Deus deu para ela a possibilidade de ver o Salvador, né? Assim, isso é fora do comum. Então, assim, realmente o propósito é totalmente... É o inverso. Você está falando da profetizando. Da profetizando, exatamente lá no livro de Lucas, né? Lá no começo do Evangelho de Lucas, que é uma das... Na verdade, se você não leu os 3 capítulos de Lucas, assim, por favor, empenhe-se. E para mim é um dos melhores dos evangelhos. Porque o que acontece ali é fantástico. Desde a parte que Jesus é anunciado, desde essa parte do templo. E aí foca nesse ponto. Tanto de Simeão, né? Não, Simeão, quanto Ana, que estavam ali por direção de Deus. Mas por quê? Porque eles se consagravam, porque eles buscavam o Senhor. E Ana, ele frisa, adorava o Senhor com jejuns e oração. Então, assim, o propósito primordial é assim, uma busca de quebrantamento, né, de submissão da carne, de sacrifício e mortificação, né, da carne, fazendo ela sofrer, né? Não que nós sejamos masoquistas e não agradamos a Deus através do nosso sacrifício, mas entendemos que precisamos entregar a liderança para o Espírito. Né? E a carne fica... Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala dessa luta, né, do Espírito contra a carne contra o Espírito. Gálatas capítulo 5 também fala sobre isso. E a gente tem que definir e decidir quem vai ser mais forte. Exato. E o jejum ajuda a fortalecer o espírito. Exatamente. Então, para a gente fechar esse ponto aqui, em tese, de forma assim, não profunda, né, mas bem rápida, né? Seria esse o propósito? Quer acrescentar alguma coisa? Não, assim, nesse ponto eu acho que os exemplos que até eu creio que fui lembrando aqui, ele fecha esse ponto, até porque os outros vão completar essa parte. Beleza, então vamos para o ponto número 2. Então, pessoal, o segundo tópico que nós vamos tratar, então, após o propósito primordial, vai ser a diferença entre propósito e jejum. Que é uma coisa que muitas pessoas confundem, e até eu postei também recentemente um trecho de uma pregação de um pastor americano chamado Philip Anthony Mitchell. E ele fala sobre jejum e ele diz que isso é muito característica da cultura americana, de ser muito soft, né? E criaram, e no Brasil também a gente vê muito isso. Eu mesmo já cometi esses erros por ignorância, né? Até que vem a luz, né? Vem o conhecimento. Que algumas pessoas confundem propósito com jejum. Aí o Adilson vai explicar um pouco qual é essa confusão e como a gente pode definir realmente o que a Bíblia fala sobre jejum. A palavra jejum, eu não lembro agora da onde vem a origem, mas a origem, para não falar errado aqui, gente, apesar de já ter ouvido várias vezes o Luciano falar, pastor Luciano Subirá falar sobre isso, mas é nestil, ou seja, essa palavra nes, ela é ausência, e aí o tio é de alimento. Então, jejum é de comida. O jejum é de alimento. Não, eu vou ficar... Eu vou desligar meu Instagram durante 21 dias. Ótimo, parabéns. É um bom propósito. É um bom propósito. Não vou assinar Netflix durante esses 21 dias. Legal, mas se for, isso é um propósito. Mas jejum é de comida. Igual o pastor Argeniro falou ontem no Tadel. Ele falou assim que tem gente que faz jejum de carne de caça. Ele só come uma vez no ano. Aí no 21 dias ele... No 21 dias eu posso... Né? É igual... Essa é boa. Você nunca tinha ouvido essa. Se ele inventou, se já existisse. Essa é boa. A gente brinca com um certo pastor que eles brincavam que o jejum dele era de manhã e ele acordava às 5 da manhã para poder comer a manga rosa que caía. Isso é outra história. Mas as pessoas ficam tentando, né, fazer um negócio diferente. Mas jejum é de comida. Aí, lógico, nós como líderes, né, nós sempre falamos, olha, se você tiver limitações, né, mas vai ter alguma coisa que você pode fazer. Por exemplo, o próprio pastor Luciano Subirá dá um exemplo de uma ovelha dele que diz, pastor, eu não posso ficar
sem comer por causa do meu medicamento. Ah, beleza. E que horas tu toma o medicamento? Aí a pessoa pegou e disse, não, tá hora. Não, então faz o seguinte, você toma, e aí depois você come, aí você toma, aí depois você jejua tal horário. Aí a pessoa começou a entender, fazer esse esforço, tirando alimento, e aí pastor, foi melhor. Melhorou minha saúde por causa disso, disso e aquilo. Então, jejum, gente, assim, e aqui entenda, não é legalismo, né? Mas é a origem da palavra, e o que a Bíblia fala sobre isso também é de comida. E tem até uma situação sobre afligir a alma, né? Porque Dilson, mas como? Porque havia um período lá, o dia da expiação, que falava de afligir a alma. Como é que você ia saber que você estava afligindo a alma? Aí era através da ausência do alimento, né? E é até interessante, as pessoas que têm essa necessidade de incluir esses propósitos, é até muito bom que faça durante o jejum mesmo, porque Exato. vai sobrar mais tempo para você voltar para o propósito primordial, que é buscar a Deus. Exato. Então, se nesse tempo que você está jejuando, depois nós vamos falar sobre o total e parcial, mas a forma que você definiu o teu jejum, mas de repente você fala assim, não, o excesso de redes sociais está me atrapalhando, eu estou gastando muito tempo e eu quero me dedicar mais à oração. Então, além de você jejuar de fato, que é se abster de comida, você desligar, se for o teu caso, desligar o Instagram por esse tempo, vai te ajudar muito mais você a se aprofundar no jejum. Ou seja, de séries, Netflix ou qualquer outro streaming, ou de ir pro futebol, ou de muitas coisas você pode fazer propósito. E assim, não é uma coisas lícitas, a gente não tá falando sobre coisas ilícitas, é normal porque aí já não era pra estar na vida do exatamente, mas tipo assim, porque as pessoas, vem a palavra, né, que eu sempre digo que veio do inferno, né, pra te levar pra lá, que é um nada a ver, né, nada a ver, não sei, cara, não, se aquilo toma o teu tempo, toma a tua comunhão com Deus, e você pode aproveitar esse período, por que não? Né? E outra coisa, a gente não está estabelecendo aqui um padrão para você. A gente está falando coisas que acontecem e o propósito é você que vai definir. Exatamente. Porque, por exemplo, tem pessoas que precisam do Instagram para trabalhar. Vai ser quase que... eu vou tirar o Instagram, Não, meu amigo, pode ficar com o seu Instagram, trabalhe, ganhe dinheiro. Mas tem alguma coisa que você sabe que você pode fazer um propósito. E aqui a gente está entrando na seara do propósito. Mas jejum é de comida. Então, é isso. É isso, né? Jejum é de comida. Vamos para o terceiro tema, então? Vamos. O terceiro tema que nós queremos falar nesse dia especial aqui, falando sobre jejum, que é um assunto muito legal, né? É jejum total e jejum parcial. Qual a diferença, né? Aí o senhor quer falar? Porque eu faço uma introdução aqui, aí depois você segue. A Bíblia vai falar de algumas modalidades de jejum, sempre, voltando ao tópico anterior, sempre se abstendo de alimentos, mas houve pessoas que fizeram jejum total e houve pessoas que fizeram jejum parcial. O maior exemplo de jejum total foi Jesus. Sim. No deserto, né, conduzido pelo Espírito, isso é importante, né? O Espírito Santo levou ele para o deserto e ele teve esse tempo de jejum e foi um tempo onde ele não comeu. Ele somente. Né? A Bíblia não fala que ele deixou de beber líquidos e tudo mais, né? Ou beber água, que provavelmente era o que ele estava consumindo naquele período, né? Mas ele diz que ele teve fome, né? Logo depois desse período. Então, assim, atribui-se a Jesus esse jejum total, abstendo-se de alimento sólido durante esse período, né, dos 40 dias. Nós tivemos também outros exemplos, né, na Bíblia, mas assim, antes até da gente falar do parcial, a gente tem pelo menos duas situações, né, que foram de jejuns absolutos, né? Um foi Moisés, né, mas Moisés estava imerso na glória de Deus, e o outro foi Elias, né? Foi Elias também, se eu não me engano. Eu acho que eu posso estar enganado, gente. Mas de certeza, Moisés. Sim. Moisés. E aí... mesmo período, né? Isso, 40 dias. 40 dias, mas ele ficou no Monte Sinai. O caba desceu, mano, o rosto dele brilhava.
né? Aí tive que colocar o véu. Tamanha glória. Então esse era que até o próprio pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso, sobre o jejum absoluto, que é considerado, aí vem o jejum total, que é sem ingestão de alimentos, e aí vem o parcial. E o parcial nós temos o exemplo de Daniel, um dos principais. Exatamente. Que nós encontramos. E assim, pastor, eu quero até pedir permissão, se o senhor concordar, da gente colocar o link de uma ministração recente do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre jejum parcial. Ele fala algo em torno de 1 hora, gente, sobre jejum parcial, explicando até um ponto que eu vou falar aqui, né? A gente pode colocar no link do YouTube, né? Mas você pode procurar pastor Luciano Subirá, jejum parcial no YouTube. Publiquei o livro A Cultura do Jejum, que tem se tornado um grande best-seller e tem abençoado muita gente. Eu, honestamente, em 32 anos de pastorado, um pouco mais do que isso pregando, eu nunca tive testemunho de tanta gente jejuando nos primeiros quase 30 anos de ministério, como venho ouvindo nos últimos 3 anos, desde que passamos a fazer uma grande mobilização de ensino e orientação a respeito do jejum, e eu fico grato a Deus por isso. É uma pregação de 1 hora, eu acho que foi do final do ano passado. E ele fala uma coisa que é muito interessante, que desmistifica até esse fato de Daniel. Porque ele fala assim, uma coisa é a dieta de Daniel, que foi aquela quando ele foi apresentado lá no reino da Babilônia, que ele decidiu no início do livro, que ele decidiu não se contaminar. E outra coisa é o jejum que Daniel faz, que é lá no capítulo 9. E aí ele fala que ele se abstém de algumas coisas. E aí ele deixa bem claro que ele deixou de comer, eu acho que as comidas, os manjares desejáveis, bebidas doces, né? E até é interessante que ele faz um contraponto. Porque, lógico que a Bíblia não fala isso, mas o pastor Luciano Subirá, nos estudos que ele fez, ele acredita que Daniel, lá, ele não bebe vinho lá no início do livro de Daniel por causa do voto de nazireado. Uhum. Mas mais à frente, ele decide não beber. Ele fala, olha, não vou beber as bebidas doces e tudo mais, e se referindo ao vinho. Então, e lógico, para aquela época era cultura, era comum eles tomarem vinho e tudo mais. E aí é exatamente esse ponto. O jejum parcial, você vai se abster de alguns alimentos, né? Você pode até de repente passar um período, né, por exemplo, de 21 dias comendo normal, mas se abstendo de alguns alimentos. E é isso que ele fala. Só fazer uma correção aqui, é no capítulo 10. Ah, tá. Do 9 pro 10, né? É, do 9 pro 10. Posso ler? Pode. Aqui, né, começa no 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, tal. Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então, realmente, ele relata ali o que ele se absteve, alimentos, mas também não diz que foi de tudo. Foram desses... de tudo, exatamente, ele especificou. E é baseado... Manjar desejável. Então, de repente, aquelas coisas que davam mais prazer, exatamente. Carne, sem dúvida. Talvez. Questão do vinho aqui, que era da cultura. Ah, Dilson, então tu tá dizendo que não existe o jejum de Daniel, aquele que a gente vê do pessoal comendo legumes. Não, ali era... a dieta, mas eu também não estou dizendo que ele nesses 21 dias ele não fez isso, que ele só comeu legumes, mas a Bíblia fala que ele se absteve nesse período. E aí já lá no início do livro de Daniel ele diz, não, me traga isso, quero uma dieta totalmente diferente. E aí é um ponto muito louco, que o pastor Luciano Subirá fala nisso, é que muitas pessoas questionam, mas esse jejum não funciona. Porque tem muitas pessoas que a gente vai falar no próximo tópico, né? O 8, não, esse jejum não funciona. Né? Às vezes só já sai o ranzizismo, né? Mas aí o pastor Luciano fala, então vai explicar isso para o anjo, que diz que no primeiro dia ele já estava vindo trazer a resposta de Daniel e ele teve resistência do rei da Pérsia, né? Na região espiritual. Então... não funciona, né? E é muito legal, gente. É muito legal. Muito legal. Assim, eu vou pedir para colocar lá, mas eu faço votos que você assista, procure no YouTube essa ministração, que ela vai ampliar a sua visão. Lógico, na nossa igreja, né, vai terminar agora na próxima semana, dia 14. Mas isso não vai impedir depois que você
comece a praticar mais. Né? Não é o único jejum do ano não é o único devemos jejum fazer. do ano, né? Porque a Bíblia também fala, né? Quando jejuares, que é um outro ponto que a gente nem vai entrar. Jejum era para aquela época, jejum não dá para fazer hoje. Eu já ouvi pessoas dizendo, com a vida que nós temos, fazer jejum. Já vi uma pessoa falar isso. É muito difícil, você tem que considerar a dieta do Oriente Médio como era. Eu falei, mano, para. Essa viagem, não. Para. É o que o Felipe ontem fala sobre a cultura ocidental. Na verdade, ele fala assim, muito mimizento, muito, e tipo assim, que hoje muito soft, né? E nós, tipo assim, é como se nós não conseguíssemos nos separar para jejuar. Gente, cada um, aí a gente vai entrar no outro próximo tópico daqui a pouco, e aí tem uma frase que já virou muito uma prática nossa também. Então é isso, falamos agora sobre o jejum total, jejum parcial, né? Então, espero que todos tenham entendido. O jejum total é de você se abster totalmente de comida, com a possibilidade de ter água, chás, isso, café sem açúcar, na prática, né? Na prática, café, né? Sem açúcar, algum tipo de suplemento sem calorias, sem calorias, exatamente. Então é o que a gente aprende muito com o pastor Luciano Subirá. Ele faz os 40 dias total, isso, mas ele tem ingestão de líquidos, de água com salzinho e algumas coisas para não desequilibrar o sistema eletrolítico, né? E ele continuar sendo funcional mesmo fazendo jejum total. Para ter uma ideia, né, a gente já conversou de perto com o pastor Luciano, ele treina pesado, musculação, até cardio, durante 40 dias de jejum, o que parecia impossível porque até eles entenderam, né, que o corpo entra em cetose, então o corpo ele se adapta a esse período sem muita ingestão de calorias, mas ele está tendo um propósito espiritual, mas tem que manter o corpo funcional, porque ele não vai ser um monge, ele não vai lá para o Monte do Tibete para separar. Ele está viajando, ele está ministrando, ele está tendo atividade física, ele está com a família. Então... Algumas vezes ele está nesse período longo de jejum e veio aqui ministrar. O pastor recebeu aí na casa, olha gente, eu não vou comer, tal, mas eu quero ir na academia. Sim, total. Aí foi lá. Aí o pastor sabia que ele estava jejuando, porque ele deixou bem claro, não, nesse período eu não vou estar comendo. E ele não tinha problema, por exemplo, ele ia para os almoços com a gente. Exatamente. Jantar. Aí chegava lá e tomava um café sem açúcar, ou pedia um chá. E água e pronto. Pronto, acabou. E aqui, gente, assim, volto a falar, não é uma coisa também que ele decidiu fazer isso, vou começar amanhã. Não, é uma prática de mais de 20, 15 anos jejuando, né? E hoje ele chegou nesse nível e eu sempre digo, por que não, né? Se Deus não tem, a gente fala... eu esqueci a palavra. Predileto? Não é só predileto, mas acepção. Acepção. É possível, né? Mas também entra lá naquele primeiro propósito. Para que você quer? Para ser um super jejuador e todos digam, olha, veja como ele é. Ou você quer buscar Deus, né? Essa parte é muito boa, já é uma... um gancho para a gente entrar no quarto tópico, que a gente vai falar sobre algumas pessoas acabam sendo tão... enganadas com um bom propósito de jejuar, mas acabam entrando num extremo que se tornam legalistas, mas tem a outra parte que quando a gente consegue manter o nosso coração alinhado com o propósito de jejum, certamente nós vamos ter os benefícios. Então vai ser legalismo versus os verdadeiros benefícios. Mas eu quero ler então esse texto que o Adilson já citou, Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Qual recompensa? De se mostrar para os outros, de impressionar os outros. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ele está falando contra o legalismo, mas no final ele fala que existe uma recompensa no jejum. Exatamente. E aí muitas pessoas até falam assim, e o pastor Luciano cita isso no livro dele, né?
que o pastor Luciano começou a jejuar e o pai dele não sabia. Porque havia um entendimento daquela de que você não fala para ninguém que está jejuando e tudo mais. Novamente, uma regra, né? Parecia que era uma regra. E aí, um dia, o pai dele falando sobre isso, o pai dele viu que ele estava já entrando nos jejuns prolongados, ainda na sua juventude ali, morando com os pais. Ele foi perguntado, você está jejuando tal. Aí ele falou, mas olha, não se fala e tal. Aí o Luciano teve com muito respeito, disse, pai, tudo bem, mas como é que a gente sabia que Jesus jejuava? Será que ele não compartilhou? Aí isso deu um gatilho. Mas lógico, Jesus, quando ele fala e ele é confrontado a respeito do jejum, ele fala que até depois vão confrontar, olha, os teus discípulos no jejum, mas os de João, aí ele fala, ó, quando o noivo for retirado, né, quando o noivo não estiver, eles vão jejuar. Ele muito faz referência a ele, né? Dizendo que enquanto estavam com ele, o papel de jejuar era dele. Sim. Mas depois os discípulos iriam jejuar. E aí entra um ponto, que aí é a frase, eu acho que principal, sobre essa questão do legalismo, que o pastor Luciano Subirá ensina, que é meu jejum, minhas regras. Lógico que você vai ser orientado, mas, por exemplo, eu não posso chegar para o pastor Luciano o seguinte, ó, durante esse período de jejum, o senhor não pode tomar Coca Zero. Eu acho que você nem toma. Ah, não, para quê? Se tomar um chá, não, o senhor não pode colocar uma menta na boca, que o senhor vai quebrar o jejum. E tem pessoas que são assim. Ah, não, se a pessoa coloca um Trident sem açúcar, quebrou o jejum. Né? Ah, não, comeu um pirulito, chupou uma bala, já foi, né? Até essa questão, tem gente que não é água na água e acaba, tá bom, mas aonde tá? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala que para jejuar, mas ela não diz, olha, no tal dia você vai fazer. Não, a Bíblia não fala. Não fala sobre como vai ser o jejum. Ela fala as espécies de jejum, mas ela não diz como vai ser o jejum. Então é exatamente esse ponto que o pastor Luciano até fala muito, né? Quando ele fala num tom mais forte, diz, quando algum fariseu vier fala teu jejum, tu diz, meu jejum, minhas regras. Mas por quê? Porque as pessoas entram num legalismo. E um outro ponto também, e isso eu aprendi com o pastor Paulo Jeff também, por exemplo, a questão da quebra. Por exemplo, você está jejuando e aí de repente aconteceu uma situação, você quebrou. Ah, meu Deus, eu não consegui, eu sou a pior pessoa do mundo. Romanos 8:1 agora pôs não há mais nenhuma condenação. Mas sobre aqueles que estão, né, sobre Cristo Jesus, né? E aí, o próprio pastor Paulo Jeff, ele fala assim, agora uma coisa eu sei, eu deixei de ganhar algum benefício com isso. E eu achei isso fantástico, porque ele tem a consciência daquilo, para quem é o jejum, e para que serve o jejum? E se de repente você não alcançou os benefícios que você pode perder, entendeu? E aí entra exatamente nesse ponto. Eu vou até também, assim como o Adilson já vai colocar aí pro editor o vídeo do Luciano, eu vou colocar também o do pastor que eu estou citando, né, que é o Felipe. Só que está em inglês. Aí para quem sabe colocar a legenda em português lá no YouTube é possível, viu? Eu faço isso. Eu não, infelizmente, ainda não domino ouvir e entender inglês. Mas eu assisto com legenda. Your spirit is strong, your flesh is weak, and you set yourself up to hear from God more clearly. So we see one group of people in a corporate fast, God provides a need. We see another group of people in a corporate fast, God speaks to them. So we see during fasting, God provides needs. And there are people under the sound of my voice right now, you have needs. Maybe you have a mental need or an emotional need or a spiritual need or a financial need. I'm telling you, God can meet that need during your fast. Aí ele também fala sobre essa parte, é interessante que ele chama de legalista as pessoas que, durante o jejum, elas só ficam vendo o lado negativo e reclamando. E elas só estão jejuando porque a igreja, no nosso caso, a igreja colocou esses dias, né, para todos nós, esse desafio, marcou essa data, essa agenda, uma agenda anual. E as pessoas estão ali, assim, estão até de parabéns porque decidiram fazer o jejum nessa data, mas mesmo assim ficam reclamando, porque a igreja está jejuando, porque meu pastor mandou. Então eles não entenderam nada do que nós falamos desde o início, o propósito, a diferença entre propósito e jejum, etc. E por outro lado, eles deveriam falar do que eles
podem no jejum, o que se alcança no jejum, não aquilo que se perde, né? Não o churrasco que a pessoa não vai poder ir no final de semana, ou aquela comunhão da célula que estava marcada que ia ter muita comida, ou porque uma coisa ou outra, ou porque está se sentindo mal, porque está com fraqueza, porque não está treinando na academia como gostaria, porque não se sente fraca. Várias coisas que a gente coloca como impedimento e acaba isso lutando contra, assim, esse desfrute, né, que nós falamos no início, que a gente poderia ter, entendendo, como você falou do pastor Paulo Jeffery, do que a gente pode alcançar nesse período, né? Sim. Aí ele fala, nesse período, você não fica falando que você não pode, que você está perdendo. Você fala que você pode ter encontros mais profundos com Deus, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode receber uma bênção na sua família, você pode impor a mão às pessoas para ser curada. Você pode aumentar a sua fé, né? Você pode aumentar a sua fé, você pode ter revelações de Deus que você não tinha alcançado ainda. Então, quando a gente coloca o nosso foco nisso, o jejum se torna, voltando, né? Se torna mais um deleite. Exatamente. Um desfrute do que o foco no sacrifício que existe. Mas você tira o foco da dor e coloca foco no resultado. É igual, gente, eu posso falar, cara, que eu tô vivendo isso. É igual o meu processo de emagrecimento. Cara, eu consigo falar. Eu comecei em setembro, né? A gente coloca como marco lá dia 15 de setembro. Aí eu tava com um retorno com o nutricionista e falou, Adilson, a gente conversava contigo, tu era ofegante, né? Aí a gente olha pra ti agora, tu tá diferente, tu tá mais feliz. Aí eu falei, mas eu tô passando por um processo de transformação no meu corpo, evidentemente, mas que tem benefício. Agora, é para isso que eu tenho que olhar às 5:30 da manhã na hora que eu acordar. Porque se eu não for treinar 6 horas, fica muito difícil eu treinar nos outros horários. É para isso que eu tenho que olhar na hora que eu ver lá o podrão, hamburgão, e pensar assim, todo dia hamburgão, será que dá? Será que vai fazer bem para mim? Né? Porque, lógico, graças a Deus, assim, eu posso de vez em quando comer uma pizza ou comer uma fatia de pizza. Uma fatia, eu não vou comer uma pizza mais. Não que eu comece, tá, gente? Né? Mas. Não sei. Não. Talvez, não rodízio. Mas tu entende? É tu olhar o que você conquista. E no jejum, gente, cara, eu vou falar pra vocês. Experiência própria. Assim, seria um outro programa, a gente pode até pensar isso mais à frente, um dia talvez fazer uma mesa sobre isso. Mas o quanto de conquistas espirituais e materiais eu já tive durante períodos de jejum. Coisas assim, fora do comum, mas o principal é espiritual. Assim, é de percepção. Eu acho que o principal é a percepção de Deus. Cara, isso eu acho que assim, tinha que ser a nossa, realmente como o salmista fala, o meu corpo suspira, né, pelo Deus vivo. E o jejum, ele te leva para esse lugar. Ele te leva, e aí ele também te leva para o lugar daquilo que nós falamos. E o pastor, até eu vou falar, não é nem de dar, é de devolver o controle para o Espírito, né? Sim. É de devolver. É porque nós, às vezes, queremos tomar o controle, mas na verdade é de devolver o controle. De ouvir o Espírito Santo. Não o Espírito Santo ficar gritando, porque ele não vai gritar, mas assim, ele vai falar. Então, poxa, é verdade, você tem razão. Entendeu? Então é muito louco, cara. É muito louco. E esses são os benefícios. Agora, lógico, o pior é o outro ponto. Porque é muito forte o cara dizer que a pessoa já ganhou a recompensa, né? Eu tava numa situação, a pessoa... tu já pensou? É uma recompensa tão barata, né? Tu já pensou, cara? Eu ganhei... Não serve pra nada. Não sei, é tipo... O sacrifício, a gente tá falando que Deus, lógico, né? Mas assim... eu penso muito assim, eu ouvi uma frase de uma pregadora ano passado, eu esqueci o nome dela, mas ela fala assim, o nível da sua preparação determina a importância que você dá para alguma coisa, né? E na vida espiritual, gente, o jejum ele faz parte da nossa preparação para o dia a dia, para nós militarmos nesse mundo que nós vivemos, né? Nesse mundo caído que nós vivemos, né? Você tem filhos, você tem pai, você tem seus negócios. Imagina um empresário que tem uma prática de jejum.
Como vai ser? Deus vai dar sabedoria, Deus vai abrir, Deus vai livrar, porque vai dar percepção para ele do espírito, de coisas. Eu creio nisso. Eu creio realmente nisso. E o interessante, assim, que os dois lados do jejum que Jesus coloca aqui no texto de Mateus capítulo 6, os dois são tão sérios que o primeiro, que é um jejum legalista, Jesus compara com os fariseus. Sim. E fala assim, vocês já têm a sua recompensa quando vocês são admirados pelos homens. Como a gente falou que é muito barato. Lá em Mateus capítulo 23, é quando Jesus realmente chuta o pau da barraca, que ele começa a chamar os fariseus de raça de víboras, de hipócritas, e ele fala várias vezes, né? E ele confronta muito realmente essa busca pela reputação que os fariseus religiosos tinham, pelas suas aparências, deles orarem em voz alta no meio da praça para serem vistos, para eles ficarem em lugar de destaque, eles queriam lugar de honra, até o tipo de vestimenta que eles faziam, eles aumentavam aquelas como é que chama? Aquela parte de baixo da borda, da orla das vestes deles, que era algo ali meio que da tradição, né? Sim, sim. Que eles achavam que quanto maior fosse aquilo, aumentava a espiritualidade deles, né? Sim. Mas é tudo uma aparência. O filactério também que chama, né? Que guardava... Eles aumentavam a caixinha. A caixinha era só um cinto, então já ia andar com a caixona pendurada. Pensou. Então, acaba, se a gente não cuidar, uma coisa que é tão espiritual, mas quando não é feito de coração e com o propósito certo, pode entrar numa classificação que Jesus chamou abertamente de hipócrita. E o pior de tudo, raça de víbora. Sepulcro caiado. Jesus pegou pesado. Então, assim, basta a gente alinhar o nosso coração, né, com jejum e oração e tudo mais que Jesus manda a gente fazer, o jejum é uma delas, para a gente ser agradável ao Senhor. Amém. Não é? Você quer acrescentar? Porque, amigo, acho que o horário já foi. Já foi Foi pro espaço. Mas tá tão bom de falar sobre isso. É muito legal, cara. É fora do comum isso. Falar sobre jejum, eu acho que é por isso que Deus tem agitado o nosso país nesse sentido. Porque eu acho que ele programou, eu acho que isso até de forma é saudável para o corpo. Se a gente fosse entrar nessa ideia aí, a gente ia ver que o jejum ele faz parte do processo de saúde do corpo, né? Da homeostasia, do equilíbrio. O ser humano não foi feito para comer o tempo todo, entendeu? Mas o principal é essa saúde espiritual, né? Essa saúde espiritual. Então, assim, eu acho que Deus ele deseja que os filhos dele, porque ele fala, e aí eu vou encerrar com isso, né? A minha parte é assim, quando jejuares. Então ele não colocou se jejuares. Ele espera que jejuemos. Então quando ele fala, né? E aí a Bíblia ela não diz que você tem que jejuar, mas fala quando jejuares. E aí eu creio que agora eu esqueci o nome dele, cara. Meu Deus do céu, me fugiu. Então pula. Me fugiu o nome. Gente do céu. Mas eu esqueci o nome do... Meu Deus, de um dos doutrinadores da igreja, dos missionários, que ele fala assim que a simples percepção de que Jesus, ou que Deus almeja que a gente faça algo, já deveria ser suficiente para a gente obedecer. Né? Eu esqueci agora. Não foi Spurgeon, foi então deixa. Tá bom, só a frase já basta. Mas a frase a frase dele, eu tô parafraseando, essa, que a simples menção de que algo é um desejo de Deus para nossa vida já deveria ser suficiente para que nós obedecêssemos, porque ele fala quando jejuares, né? Ele não diz vocês têm que dizer, mas quando jejuares. Então ele já deixou claro que isso deveria ser suficiente para a gente jejuar. Ok. Para a gente finalizar, eu só quero frisar que a nossa igreja, a Paz Church, está num período de jejum globalmente. Começou dia 25, não é isso? 25 de janeiro. E termina dia 14 de fevereiro. 21 dias. Então temos ainda alguns dias pela frente.
E eu acho que realmente, pelo menos falando sobre a Paz Santarém, nossa igreja aqui local, o nosso calendário vai nos ajudar muito a gente mergulhar no jejum, no sentido da gente desfrutar dele e se aprofundar nesse tempo aí. Nós tivemos as 2 noites de adoração. Sim. Nós vamos ter logo em seguida o Difflin Camp, o Pentecoste, City Quake, que vai ser um treinamento de evangelismo e o uso dos dons do Espírito no evangelismo. Agora imagina a igreja toda jejuando, saindo para as ruas para evangelizar. A igreja toda jejuando e os jovens indo para um tempo de mais profundidade no camp, né, onde as coisas acontecem realmente, porque estão separados lá. Então eu quero encorajar que você que é da Paz Church, ou mesmo que não seja, né, você possa também entrar conosco nesses dias de jejum e ouça o programa para você entender melhor a forma que você pode escolher, né, para jejuar, o total, o parcial, qual é o propósito que tem que colocar à frente de tudo, de você não ser enganado, né, com um propósito qualquer e o verdadeiro jejum que é o de abster-se de alimentos, e você tenha esses benefícios do jejum, que é o benefício espiritual acima de tudo, e com isso também vem outras bênçãos. E vamos terminar com aquela frase do Luciano, né? Que quando jejua, como é que você falou nisso? É incrível como acontece coincidências com quem ora e com quem jejua, ou com jejua com quem ora. Então nós vamos terminar com essa frase: como que ocorrem coincidências com aqueles que jejuam e oram. E a nossa expectativa é que existam muitas coincidências abençoadoras na sua vida nesse tempo de consagração. Obrigado por sua audiência e até breve, até a semana que vem, aqui na TV Amazônia, o programa ANW.